Quem é do campo da comunicação alguma vez já deve ter ouvido a frase "o meio é a mensagem". O que talvez poucos saibam é que esta frase, embora tenha tido grande repercussão com o teórico canadense Marshall McLuhan, faz parte de uma importante tradição de pesquisa chamada Escola de Toronto ou Teoria dos Meios, e é sobre ela que falaremos no vídeo de hoje. A expressão teoria do meio ou medium theory foi criada pelo pesquisador norte-americano Joshua Meyrowitz para se referir a um conjunto de trabalhos que problematizava não os efeitos do conteúdo de uma mensagem sobre o público, mas os efeitos que a introdução de um meio ou de uma tecnologia, como a televisão, produzem em uma sociedade. Para ilustrar como uma simples tecnologia pode alterar drasticamente uma sociedade, basta lembrarmos da invenção da lâmpada. Ela criou uma nova atmosfera no interior da qual as pessoas poderiam exercer atividades durante a noite, o que deu uma nova dinâmica para a vida social. Outro exemplo é a diferença entre a leitura de um romance e a exibição desse mesmo romance em uma sala de cinema 3D. No primeiro caso, o meio impresso cria um ambiente interior e estimula a elaboração de imagens mentais. No segundo caso, o meio audiovisual cria uma atmosfera sensorial e estimula uma experiência extracorpórea. A história da teoria do meio remonta à década de 1930, quando um grupo de autores canadenses propuseram investigar como a introdução de um meio de comunicação ou de uma tecnologia em uma sociedade dá a ela características únicas em relação a outras sociedades que adotaram meios ou tecnologias diferentes. Um desses autores foi Harold Innis, que, estudando a economia e a cultura canadense, propôs que o elemento decisivo para a construção e a manutenção de um império é um sistema de comunicação capaz de sincronizar as diferentes comunidades em uma mesma atmosfera. Outra figura conhecida e que deu grande visibilidade às teses deste grupo foi Marshall McLuhan. Dentre tantas ideias polêmicas e impactantes, McLuhan tornou mundialmente famosa a frase "o meio é a mensagem". O fato desses autores terem trabalhado na Universidade de Toronto levou algumas pessoas a associarem a teoria do meio à expressão Escola de Toronto. McLuhan foi a figura de maior destaque deste grupo. Estava constantemente na mídia para explicar as suas teses sobre os meios de comunicação de massa. Mas muitas das ideias de McLuhan vinham de seu conterrâneo, Harold Innis, como a já mencionada importância do meio em relação ao conteúdo das mensagens, além da proposta de caracterizar cada sociedade a partir do meio ou da tecnologia nela predominante. Para Innis, a história das sociedades humanas revelava dois tipos de organização social, cada uma regida por um meio diferente de comunicação. O primeiro tipo refere-se às sociedades tribais. O fato do meio de comunicação predominante ser a inscrição em materiais pesados, como a pedra, argila e templos, dava a essas sociedades pouca mobilidade, obrigando-as a se fixarem no local e a viverem uma vida comunitária em torno de suas próprias tradições. O segundo tipo corresponde às sociedades imperialistas, como a romana e a norte-americana. O uso de suportes leves, como o papiro e o papel, facilitava o transporte da comunicação aos lugares mais distantes, permitindo ainda uma forte centralização administrativa. Foi essa a ideia que ajudou McLuhan a escrever A Galáxia de Gutenberg, livro que introduz a expressão aldeia global, antecipando o conceito de internet, que naquela época, anos de 1960, não passava de um mero projeto militar. Para muitos, McLuhan não foi apenas o precursor da internet, mas de movimentos culturais como o pós-humanismo, além de teorias contemporâneas da comunicação, como a ecologia dos mídias e da materialidade dos meios, da nova escola alemã. A célebre frase "o meio é a mensagem" soava como uma provocação a todas as pesquisas de comunicação de massa que naquela época se concentravam apenas na análise do conteúdo da mensagem.
Para McLuhan, as análises de conteúdo das mensagens fazem sentido a uma mentalidade forjada na cultura escrita, mas é incompatível na cultura eletrônica, onde o meio predominante é a televisão. Por outro lado, McLuhan defendia que tecnologias como a televisão e o rádio agem em nosso sistema perceptivo e sensorial, alterando as conexões cognitivas. Como essas alterações acontecem aos poucos, elas não são nem percebidas e nem temos controle sobre elas. As ideias polêmicas e as declarações impactantes de McLuhan também geraram muita reação negativa, principalmente no mundo acadêmico. Muitos o acusam de um determinismo tecnológico. Por exemplo, quando se afirma que uma tecnologia como a televisão foi a responsável pela criação de um tipo de sociedade, ignora-se que, na verdade, essa tecnologia foi criada pelo sistema econômico para fazer circular mais mercadorias. Outras críticas a McLuhan, igualmente dirigidas aos adeptos da teoria do meio, são a falta de rigor de suas teses, as quais carecem de um respaldo empírico, além da imprecisão do termo meio, que poderia se referir a canal, código e até a materialidade que dá suporte ao conteúdo transmitido. Apesar das críticas, é inegável as contribuições de McLuhan e da Escola de Toronto para os estudos da comunicação de massa. Em todo o mundo, suas ideias têm iluminado a percepção de novos fenômenos sociais. Prova disso é o conceito de bios mediático, proposto pelo teórico brasileiro Muniz Sodré para descrever a atmosfera estetizante produzida pelos veículos de comunicação no Brasil.